Hoje nós vamos falar sobre, os 7 erros mais comuns dos pequenos e médios empreendedores, dos pequenos empresários, das pessoas que se aventuram e entram nesse mundo de empreendedorismo. Então, um dos primeiros erros que as pessoas cometem é a mistura de quê? Das finanças pessoais com as finanças da empresa. E quando você começa nesse mundo do empreendedorismo, é muito comum os empreendedores misturarem essas receitas, porque não tem uma separação, não utilizam-se de o que é da empresa e o que é das pessoas físicas, no caso da sua pessoa receita física, com os seus gastos e despesas. As suas receitas, eles acabam sendo misturadas. Então, conforme você você começa uma empresa, você tem alguns recebíveis, os recebíveis entram e as pessoas acabam misturando com as suas despesas físicas. Então, esse é um dos primeiros erros que a maioria dos empresários cometem, e é um erro muito comum, porém muito prejudicial, tanto para a pessoa, no caso, até então, pessoa física, como para a sua empresa. Se você faz essa mistura, você não consegue determinar o que a sua empresa está produzindo, o que você já produzia anteriormente. As pessoas acabam gastando dinheiro da empresa e às vezes acabam colocando o dinheiro da pessoa física na própria empresa, que também não é saudável para a empresa. Um segundo erro que as pessoas acabam cometendo quando entram nesse mundo do empreendedorismo é a falta do controle de estoque. A pessoa às vezes começa a fazer uma venda que seja no mundo físico, numa loja física ou num e-commerce, na internet, e ela não faz um devido controle de estoque. E isso gera alguns problemas. Se ela tem muito estoque parado, ela tem muito capital envolvido e guardado dentro do seu estoque. E se ela não tem o estoque, ela acaba correndo o risco de perder vendas por conta da falta do estoque. Então, um bom controle de estoque vai influenciar na receita e no faturamento final, no faturamento mensal dessa empresa. Se ela tem uma boa gestão, se ela consegue gerir esse estoque adequadamente, ela tanto entra com um estoque adequado na quantidade, como na qualidade desse estoque. Porque tem alguns produtos que, por exemplo, ela não deveria ter no seu estoque. Produtos que têm pouca recorrência de venda, ela só deve manter em estoque o mínimo necessário. E o mínimo necessário como seria? Seria a partir do momento que ela começa a vender esses produtos. Ela vende esses produtos, ela consegue ter esse número e ela faz esse histórico. Então ela precisa ter o mínimo necessário desse estoque. Porém, alguns itens ela teria que ter um estoque muito maior, que são os itens de grande recorrência, os itens de grande procura. Os itens que às vezes somente aquele fornecedor ou somente aquela empresa vai ter para oferecer para os seus clientes. Isso também é muito importante. Não elaborar um plano financeiro. O que seria não elaborar um plano financeiro? Como que eu vou fazer? Eu estou montando uma empresa. Como que eu vou gerir essa empresa? Eu tenho que ter no mínimo necessário para que eu mantenha essa empresa por um período, que isso vai ser de acordo com cada empresa, de acordo com cada ramo específico, com cada setor, e você fazer essa previsão do seu caixa, fazer essa previsão de como eu vou me manter enquanto eu não estiver fazendo faturamento. Faturamento esse que seja necessário para cobrir todas as despesas da empresa, cobrir todas as folhas de pagamento, impostos, tributos e assim por diante, e ainda que me sobre lucro, me sobre receita para que eu consiga fazer todas as minhas movimentações. Então isso é muito importante, fazer esse plano financeiro antes de eu começar a empresa, por quanto tempo eu preciso me manter, por quanto de dinheiro eu tenho que ter para que eu consiga manter essa empresa. Isso é imprescindível nessa montagem dessa microempresa, que seja uma média empresa e assim por diante. Não projetar o fluxo de caixa, esse é um segundo erro, é um quarto erro que eu venho falando aqui. Quando você não faz uma projeção de fluxo de caixa, você ocorre numa situação de que você tem um prejuízo que você não consegue fazer a gestão. Então, eu tenho um desencaixe no fluxo de caixa. Esse desencaixe, ocorre em pagamento de juros por conta de estar pagando o boleto atrasado, ocorre no sistema de você ter que talvez atrasar algum pagamento, o fornecedor ficar te cobrando. Então, essa projeção de fluxo de caixa é importante por isso. E como fazer uma boa projeção de fluxo de caixa? Somente com os seus históricos, somente com as suas ações, o que você tem feito para você fazer uma projeção futura.
para você conseguir manter esse fluxo de caixa no futuro. O quinto erro, não saber calcular o preço de venda. Se você não tem uma experiência de calcular o preço de venda, você pode estar cometendo dois erros. Um primeiro erro seria em colocar o preço muito baixo, abaixo dos seus concorrentes, e isso incidindo uma margem líquida, uma margem de receita que você vai receber menor do que a que você poderia estar recebendo. E seria um outro erro se você colocar o preço muito caro que você fique fora do preço de mercado. Os seus concorrentes estão vendendo o preço dessa mercadoria abaixo do que o seu e você então fica excluído quando vai fazer um orçamento, quando vai fazer uma licitação, seu preço já está fora do preço de mercado, seu preço está acima do preço dos concorrentes. Então isso também é um erro de não saber precificar. E em algumas situações não podemos somente utilizar o preço de custo. Temos que utilizar também das outras métricas. Métricas essas, por exemplo, que podemos usar. Se eu sou o único fornecedor da região, eu posso cobrar um pouco mais caro que os outros. Por quê? Porque na minha região não tem concorrência. Se é um produto que eu tenho exclusividade na venda dessa região, também eu vou conseguir cobrar um pouco mais caro. Porém, se é um produto que eu encontro em qualquer lugar, em qualquer concorrente, em qualquer bairro, nas outras lojas, isso acaba ficando um produto que é um produto simples, um produto que eu não consigo agregar muito valor. Se eu não consigo agregar muito valor, eu tenho que manter o preço baixo. Porém, esses produtos são geralmente utilizados como iscas para que você traga os clientes para que você ofereça os produtos de maior valor agregado. Um outro erro é não elaborar uma ferramenta para fazer a gestão das finanças. E o que seria não elaborar uma ferramenta? Eu começo a fazer uma anotação num caderno, eu começo a fazer uma anotação no computador, eu começo a utilizar uma planilha de Excel, aí eu passo para o outro setor da empresa fazer uma anotação no aplicativo e essas ferramentas não conversam uma com a outra. Então, uma ferramenta que eu gosto de utilizar muito é o Excel. É uma ferramenta muito boa, porém a gente tem que fazer os links de uma planilha com a outra. Entrada e saída, a gestão de como está sendo feito isso, fazer na mesma ferramenta e fazer uma padronagem das mesmas planilhas para que você consiga atuar dessa maneira. E o sétimo, porém não menos importante, é não saber gerir o lucro obtido. Então vamos imaginar que eu tenho lucro e o que eu faço com esse lucro? Alguns empresários, quando começam nesse ramo de ser empreendedores e montar uma empresa, acabam colocando o lucro no bolso. O lucro no sentido de realmente obtive lucro e coloca tudo no bolso. E aí acaba não tendo uma reposição de estoque, acaba não tendo uma gestão, um gerir desse lucro obtido. E como que faz isso? Você tem que colocar um percentual para você fazer de reinvestimento, um percentual para você fazer de reposição de estoque, um percentual para você fazer de investimento em novos setores, em novas gamas que você vai estar atuando. Então esse foi o nosso vídeo, 7 erros comuns dos empreendedores. Se você gostou, curta, mande para os seus amigos. Até mais.